Questão da OCP aí 2020, Prefeitura de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. O cargo é de guarda municipal. E ela diz assim, ó, a omissão prevista no Código Penal brasileiro é penalmente relevante quanto o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe aquele que. Então, qual que é a opção correta? Com o seu comportamento criou o risco da ocorrência, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, agiu de forma prudente, mas sem sucesso no resultado. Mesmo sem dar causa ao risco da ocorrência, deixou de agir, ainda que de outra forma não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ainda que de outra forma não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Qual que é a resposta certa? Coloca aí, marca a opção, elimina aquelas que você sabe que está errado e procura o que tá errado. Essa questão foi muito maliciosa, né? É um detalhe muito simples, mas olha aí, vê se você acha qual é o erro dessa questão. Com seu comportamento criou risco, tenha por lei obrigação de cuidado. Vamos lá. Vamos ver primeiro o que diz a legislação relacionada a isso. Está lá no artigo 13, né? Parágrafo 2º, que fala dos garantidores ali, e fala assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Qual que está certo, qual que está errado? É um detalhe muito sutil, né? Mas já dá uma dica aí nesse slide, né? Vamos lá, vamos ver o que diz a doutrina em relação a isso. Rogério Grego fala assim: o Código Penal brasileiro consagra a teoria normativa da omissão. Ou seja, o que seria a teoria normativa da omissão? A omissão só é relevante se naquelas três opções que está no artigo 13, no parágrafo 2º. Aqueles três garantidores. Então, por isso que é normativo, entendeu? Tem que estar tá na norma, né? Tá no Código Penal. Quais são os garantidores? Por isso que chama teoria normativa da omissão. É bom você memorizar isso aí que pode ser pedido, né? Segundo o qual só haverá responsabilidade quando o agente, tendo o dever jurídico e a possibilidade de agir, deixa de impedir o resultado. Ó, esse dever jurídico pode surgir de três fontes distintas. O dever jurídico, né? Ela tem três possibilidades, que é por lei, quando a norma impõe expressamente o dever de cuidado, proteção e vigilância, ou por assunção de responsabilidade, ou seja, a pessoa assumiu a responsabilidade, quando o indivíduo, por contrato ou ato voluntário, assume o encargo de evitar o resultado. E também por comportamento anterior, quando o próprio agente cria com a sua conduta uma situação de risco para o bem jurídico de outra pessoa, né? Então nós temos essas três possibilidades. Esses são os garantidores. Memoriza isso aí. Já falei algumas vezes aqui. Você precisa memorizar esse artigo 13, parágrafo 2º, que fala dos garantidores. Mas vamos citar alguns exemplos para você entender. Ó, em relação à pessoa que tem por lei, os pais em relação aos seus filhos. Então lá está no artigo 229 na Constituição Federal e o artigo 22 do ECA. Fala que os pais têm responsabilidade sobre os seus filhos. Policial em serviço também deve. Cara, toda polícia tem a sua lei própria lá que fala isso aí. Então existe uma lei que obriga o policial a tomar uma atitude e evitar um resultado. Agente penitenciário também tem a legislação em relação, né? Em relação aos presos ali, ele tem responsabilidade, ele responde pelo resultado. Em relação àqueles que assumem a responsabilidade, pode ser por contrato, um salva-vida, por exemplo, uma babá, uma enfermeira, um enfermeiro. Então também eles respondem pelo resultado. É, comportamento anterior, né? O motorista que causa um acidente e foge sem prestar socorro.
O motorista tá lá e tá dirigindo e causa um acidente. Ao invés de prestar o socorro ali, ele foge e a pessoa vem a falecer. Ele vai responder pelo óbito ali que aconteceu, né? Quem deixou uma arma carregada ao alcance de uma criança. Eu sou policial rodoviário federal e eu tenho uma filha nova, né? Vamos supor que eu pego a minha arma e deixo ela lá em cima do sofá. E a criança vai lá, vai brincar e acaba matando uma pessoa ou se lesionando ou até se matando mesmo, né? Na brincadeira ali. Então, eu sou responsável não por omissão, né? Mas pelo resultado morte. O indivíduo que provoca incêndio e não tenta apagá-lo, né? Então, sim, algumas situações aí para você entender. Vamos lá na questão agora. Vamos lá. Olha só qual o detalhe que essa banca colocou aí e que derrubou muita gente, né? Às vezes um detalhe assim, vamos primeiro eliminar as que estão mais visíveis, assim, né? Mais notório o erro, né? Aqui, ó. Vamos colocar um para a letra C. Agiu de forma prudente, mas sem sucesso no resultado. Não, se a pessoa agiu de forma prudente, ficou sem nexo essa aqui, né? Mesmo sem dar causa ao risco da ocorrência, deixou de agir. Também não é o caso. Ainda que de outra forma não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado negativo. As mais complicadas ficou aqui, ó. Com o seu comportamento, criou o risco da ocorrência. Essa aqui tá certo. Com o seu comportamento, criou o risco da ocorrência. Tem, olha, tá certo essa aqui? Ó, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Também está certo. Será que está certa essa letra A? Não. Por causa de um detalhe. A legislação fala assim, com o seu comportamento anterior. Ele deixou de colocar a palavra anterior aqui, criou o risco da ocorrência. Então, essa aqui está errada porque botou essa palavra. Então, ficou certa a letra B, né? Letra B está certo. Ficou confuso, tem alguma dúvida ainda? Tá aqui, ó, anterior. Por isso que deixou errado. É só você entrar aqui, tem um QR Code, né? Logo abaixo aqui, você pode apontar o seu celular para ver se está certo ou errado a questão aí, né? Então vamos para a próxima questão. A questão aí, número 6.